Olá pessoal, então a gente acaba aqui hoje com o nosso mistério e esse aqui finalmente é o nosso DR com a diabetes. Opa, não. Aqui agora é o nosso 2 dedos de prosa, tá começando hoje. E 2 dedos de prosa, rapaz, ele não, gente, não liga não, ele gosta um pouco de aparecer, ele não pode ver uma câmera que começa a falar asneira e tudo. Vamos lá, aqui é o nosso DR com a diabetes. Não, 2 dedos de prosa agora aqui com a gente. Entendeu? Tá, é isso aí. Bom, gente, então tá. Deixando de brincadeira aqui, estamos aqui com o DR com a diabetes e... 2 dedos de prosa. Pois é, nós dois tivemos uma ideia, como vocês todos sabem, a gente tem uma grande amizade, eu e o Pablo Silva, do Eu e a Beth. E então, quer dizer, conversando, a gente teve uma ideia já, a gente comentou que ia fazer, botar para frente um projeto, cada um com seu projeto e tudo, e que se parecia muito. Então, por que não a gente começar a fazer o primeiro programa dos dois projetos, fazer o primeiro programa em conjunto, o DR com o diabetes, do Diabetes Esporte e Natureza, e o 2 dedos de prosa do Eu e a Beth. Então é isso, pessoal, que nada mais é do que um bate-papo descontraído com pessoas legais, com pessoas interessantes que convivem com diabetes. E no nosso caso do Diabetes Esporte e Natureza, falar diretamente de uma DR, né? O DR não é apenas de Daniel Ramalho, mas também da discussão de uma relação. Então aqui nós vamos discutir a nossa relação, geralmente aqui com convidado e tudo. No caso hoje o convidado especial Pablo Silva, né, que vai dizer pra gente aqui como é que é essa relação dele com o diabetes. Pablo, resumindo assim rapidinho, muita gente já conhece, mas para situar o pessoal, como é que é essa sua relação, como foi a sua relação desde o início do diagnóstico até hoje com o diabetes? Então, no início foi uma situação muito complicada, de negação, né? Rejeitei até onde eu pude, fiquei revoltado com a descoberta, um diagnóstico muito sério para mim, falava que nesse momento para minha esposa, para os meus amigos, enfim, que era o fim da linha. E a virada de chave, né, a mudança desse quadro foi com o passar do tempo. Na verdade, alguns meses após o diagnóstico, eu comecei a observar e buscar pessoas que também tinham diabetes, principalmente nas redes sociais, para ver se realmente eu conseguia tentar aliviar aquela dor, aquele momento da descoberta. E nesse momento que eu comecei realmente a mudar a minha percepção sobre o que é ser diabético, o que era ter DM1, enfim, na situação do diagnóstico na ocasião. Entendi. E já com a sua experiência aí, lidando com diabetes diariamente, fazendo o seu trabalho no seu blog, Eu e a Beth, o que você pode dizer, o que você considera a coisa que mais te incomoda no diabetes? O que mudou a sua vida e que, se você pudesse, não deixaria essa coisa mudar? O que te incomoda no diabetes? Essa é a grande pergunta para toda pessoa que tem diabetes. Então, até hoje me questionam isso. Eu acho que o fator principal, ainda que pesa de um modo geral, é o preconceito. Mas para o Pablo, particularmente, uma coisa que incomoda ainda é o fator doce. Ah, mas diabético não pode comer doce? Pode comer doce. Mas o Pablo, antes do diagnóstico, era um apaixonado por doce, frequente. Então, se você colocasse um prato de refeição aqui pra mim, aquele bife bonito com arroz, batata frita, eu ia trocar com certeza por um belo bolo de chocolate, ia comer inteiro. Então, esse fator de me policiar é uma coisa que todo mundo tem que fazer, sendo diabético ou não. Foi uma coisa que eu tive que aprender, que ainda me incomoda um pouco, mas não me impede de vez em quando estar comendo com toda a moderação, com toda a prudência que a gente precisa ter, com toda a responsabilidade que nós, principalmente diabéticos tipo 1, precisamos ter por um controle diário que nós temos, né? Sim, e o que você faz, então, bom, você já falou do que te incomoda no diabetes, e o que você faz para transformar essa situação numa coisa positiva na sua vida, não deixar que isso interfira negativamente na sua vida? Então, eu busco as oportunidades. Na verdade, com a descoberta, eu cada vez mais me tornei um entusiasta sobre o assunto. Então eu vou buscar mecanismos para, além de me controlar, levar de uma maneira na esportiva, eu diria. Por exemplo, encontro familiar. Aí tem aquela mesa final de ano, então período de festa, Natal, tem aquela mesa repleta de
Enfim, daquelas tentações a gente está mais acostumado. Aí o pessoal já chega de cara, né? Aí atrelando o preconceito com o fator apaixonite por doce. O pessoal, aí não pode comer isso, Pablo. Posso? Quem disse que eu não posso? E aí tento com prudência mostrar para eles que sim, eu vou comer e dar um pouquinho de forma didática a minha visão como diabetes, e o que eu posso sim, mas com toda a responsabilidade que eu preciso ter na minha vida. Tá ok, Pablo. E pessoal, a gente aqui tem que cortar um pouquinho as questões aqui do nosso quadro, mas com certeza que eu quero levar bastante papo com gente muito interessante para vocês. E como a gente estava dizendo aqui no início, o Pablo também teve a mesma ideia de começar então o seu quadro, programa, seja lá como for que a gente vai chamar isso aqui. E também está curioso em saber alguma coisa da minha vida aqui, né? Então vamos ver o que ele preparou para mim. Então, pessoal, qual era a ideia? Né? Na verdade coincidiu, e eu falei, pô, nada mais interessante de rolar esse primeiro quadro. Foi uma das grandes alegrias e surpresas na minha vida, foi a amizade com o Daniel. Todo mundo sabe, diversas vezes eu já citei aqui no Eu e a Beth, o grande prazer que eu tenho de não só quadros como esse, mas em algumas situações a gente se reunir. E hoje é um amigo pessoal que eu tenho, da gente dividir experiência, falar besteira, piada, né? Muita gente deve achar o seguinte, pô, o Pablo e o Daniel quando se encontram só falam de diabetes. Pelo contrário, a gente fala de tudo um pouco, né? Então a gente acabou tendo uma afinidade muito legal no decorrer desse tempo aí de blogs, ele com Diabetes Esporte e Natureza, eu com Eu e a Beth. E essa familiaridade de diversos assuntos, né, fez com que a gente se aproximasse cada vez mais. E por conta disso, a gente tem que esperar passar o helicóptero agora. A gente tem bastante concorrência aqui na questão de barulho, mas... O pessoal tá vigiando aqui a nossa gravação, vocês estão vendo. E aí coincidiu mais uma vez de a gente pensar em um quadro, pensar em algo, né, em vídeo, pra gente estar trocando essa figurinha, conversando um pouco mais. Nada mais justo de abrir com ele realmente, né, uma figurinha cativa aqui, repetitiva talvez aqui na minha página. Tá me chamando de chato, tá vendo? Exatamente. Entendeu? Essa mala sem alça aqui que eu encaro agora na minha vida, pra gente trocar essa ideia e abrir o primeiro quadro aí dos Dedos de Prosa. Eu acho que vai ser esse nome, mas se mudar também não importa, vamos ver. E aí vamos começar esse bate-papo, Daniel, com 5 perguntas bem elaboradas, elemento surpresa, ele não sabe. Depois eu que sou chato, eu só fiz 2 perguntas, ele já vem com 5. Exatamente, viu? Um pequeno questionário socioeconômico para ele. A primeira questão que eu quero levantar com você, como é que foi tua descoberta, Daniel? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho aqui pra gente, essa pro pessoal. Forma resumida. Bom, tem que avisar que é de forma resumida, senão eu fico aqui até amanhã falando. Pois é. Bom, eu nem imaginava que eu pudesse ter diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1 na família, né? 2 casos. E mais um que nós desconfiamos, que é o meu avô, mas nunca foi confirmado, né? E ele veio a falecer antes de qualquer tipo de confirmação. Mas já estava com 33 anos, achava que isso nunca ia acontecer comigo. Até um dia que começaram a falar que eu tinha emagrecido bastante, eu tinha ficado algum tempo aí com sobrepeso e tudo. E de repente começaram a falar que eu tinha emagrecido. Então, quer dizer, mas quem tá meio gordinho sabe como é que é. De vez em quando alguém fala, você emagreceu, realmente você emagreceu, você fica naquela sanfoninha, né, e tudo. E eu achava que era só isso, mas de repente um dia eu estava me vestindo pro trabalho e, pasmem, eu não tinha apertado o cinto ainda e a minha calça foi parar no chão enquanto eu penteava o cabelo. Ainda bem que foi em casa, né? Ainda bem que foi em casa. Então, quer dizer, aí eu vi que alguma coisa estava acontecendo e então, quer dizer, fui procurar o médico. Eu estava também com uns espasmos aqui na pálpebra e tudo. Fui primeiramente ao oftalmologista e, como quem não quer nada, resolveu passar um exame que constava aí o da glicemia também. E foi aí que logo no primeiro exame já deu 270 no sangue, 300 na urina. Então, quer dizer, estava inegável ali que o diabetes tinha chegado. E foi assim, eu encarei primeiro com aquela incredulidade, achava que o exame era de outro, que tinham trocado o exame e tal. Cheguei a ligar para o laboratório para saber qual era a possibilidade disso acontecer. Repeti o exame um tempo depois, mas já tinha me conformado. Então, quer dizer... E, Pablo, eu vou te ser muito sincero, tive
tive um momento de revolta? Tive, mas não foi de imediato. De imediato eu aceitei a condição. A revolta veio bem depois. Eu estava passando por uma fase muito complicada realmente da minha vida. E aquilo foi um pouquinho a mais agora que eu acho que saiu um fogaréu ali. Eu já quase saí correndo daqui. Eu me assustei, não estava esperando. Mas então, quer dizer, eu acabei aceitando bem, mas logo depois bateu a revolta, quando relaxei e tudo, quando vi que era difícil mesmo conviver com isso. Mas matei no peito, aceitei a tarefa aí que o homem lá botou na minha mão e bola pra frente. Voltei a fazer meus exercícios, ganhei muito em qualidade de vida, né? E então, quer dizer, aquilo que veio e que a princípio pode parecer uma coisa muito ruim, e que é ruim, né? Ninguém gosta de ter diabetes. Aliás, ninguém que ganha um sorteio agora para se tornar diabético. Pô, que alegria. Não é. Pois é, as pessoas acham que por a gente levar bem a questão da nossa enfermidade, acha que a gente gosta de ser diabético. Não gosto, mas apareceu e eu não vou ficar chorando, perdendo meu tempo, me lamentando. E foi a minha postura. Eu corri atrás e tenho muito orgulho do que eu conquistei a partir daí. E aí que surgiu o Diabetes Esporte Natureza, que vocês já conhecem, mas reforçando aí, qual é o endereço lá? facebook.com/. Diabetes Esporte Natureza, um nome grande, mas que vale a pena visitar, hein? Com certeza, testado e aprovado. E aí, aproveitando, né, aquele bate-pronto, se você tivesse que definir uma palavra diabetes, qual seria a palavra? Conhecimento. É a chave de qualquer coisa, né? Principalmente nossa, com Exatamente. certeza. Vamos lá, tem uma história aí de hipoglicemia, boa ou ruim, de referência boa, né, para compartilhar, algo que você fala, pô, essa hipoglicemia aí foi memorável. Olha, eu não tenho uma hipoglicemia assim que eu diga, poxa, essa é especial. Não, eu já tive uma hipoglicemia bem no meio do ato, né, e tal, com um ato romântico, vamos dizer assim. Mas não parei não, tá? Fui até o final. Mas... Quem nunca teve um feito desse de hipoglicemia, atira a primeira pedra. Pois é, isso é curioso. Mas acontece. É exercício físico, né, gente? Então, quer dizer, baixou a glicemia ali. E, quer dizer, já tive hipoglicemia nos lugares e nas ocasiões mais variadas. Agora, as que me incomodam, se eu puder colocar essa aqui me incomoda, assim, são as hipoglicemias noturnas, né? Porque a gente sempre acorda já assustado, né? A tensão da coisa, né? Exatamente. Então, quer dizer, mas se eu posso destacar uma, é essa que foi... Que ele já sabia, tá, gente? Ele já sabia que isso tinha acontecido, ele queria ver se eu ia ter coragem de falar. Mas, ó, eu não tenho esse problema, não. Eu falo mesmo. Segredo revelado exclusivo. Põe um barulhinho do exclusivo aí, colocando imagens aqui. Mas muito bom, muito bom. Agora foi revelado aí o segredo de hipoglicemia. Vamos lá, continuando aí sobre essas histórias. Pra você, qual é o maior desafio de ter diabetes aqui no Brasil? Olha, acho que o maior desafio é o custo do tratamento do diabetes, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma dificuldade financeira tão grande na minha vida. Lógico, tenho, como toda pessoa de classe média e tudo, mas eu fico pensando muito nas pessoas que são desprovidas de recursos financeiros mesmo, e como elas fazem, e que é uma grande parte do nosso público, né? Tanto meu, imagino que do seu também, Pablo. As pessoas, como elas ralam para conseguir tratar minimamente bem das suas glicemias e tudo, e que normalmente não conseguem, porque realmente é muito caro. Quem recorre ao SUS, né, que é o meu caso, eu tive que recorrer porque eu não tinha, mesmo tendo uma condição financeira não tão ruim como a maioria dos brasileiros, eu tive muita dificuldade em manter um bom tratamento, mesmo sem usar essas insulinas mais caras, né? Eu uso a NPH até hoje, porque me dou bem com ela. Estou pensando em mudar agora, mas ainda uso e que não é tão cara em comparação a outros tipos de insulina. Quer dizer, mesmo assim eu tive dificuldade de levar o tratamento para frente pelo preço das fitinhas, do glicosímetro e tudo.
Então, quer dizer, eu acho que o grande desafio mesmo é ainda o preço, o alto custo do tratamento, Pablo, porque, inclusive, uma opinião bem pessoal aqui, eu acho uma vergonha o preço, não só do tratamento do diabetes, como o preço de todos os remédios, como se tarifa esse tipo de coisa aqui no Brasil, como se cobra impostos sobre esses produtos aqui no Brasil. Isso tem que acabar. Isso, para mim, tem que acabar. É uma briga grande que a gente já conversou tanto aqui na página, o Daniel também já levantou essa bandeira algumas vezes. A gente torce para que um dia venha de forma justa, né, e da melhor maneira possível o nosso tratamento, que realmente, como o Daniel falou e falou muito bem, é um tratamento de alto custo. Inclusive, a gente fala isso, né, os análogos, as melhores insulinas ainda tem um acesso muito restrito. Há pouco tempo eu tive a informação por exemplo, quem tem o tratamento com a bomba de insulina, que representa hoje no Brasil, não chega nem a 1/3 dos portadores de diabetes. Então é uma coisa séria que precisa ainda de atenção. E vamos ver, né? A gente está numa fase aí de transição política, a gente deseja aí um país melhor, principalmente a gente que vive numa situação que depende do poder público aí. Nem todo mundo tem acesso aos gastos. Vocês sabem aí que eu agora fiz a minha mudança de tratamento, e como está complicado isso, arcar, né, despender esse custo no meu orçamento para continuar sobrevivendo no Brasil com diabetes. E para fechar, Daniel, a gente vai falar uma coisa boa. Eu acho que eu já sei a resposta, né, mas eu tinha que fechar esses 2 dedos de prosa, né, com uma pergunta tendenciosa, mas eu acredito aí já saber, e alguns de vocês também já devem saber também. Uma alegria, qual a sua maior alegria nesse tempo hoje com diabetes que você teve, enfim? Bom, a maior alegria que eu tenho é poder estar realizando esse trabalho, né, no Diabetes Esporte Natureza. Se transformou, era para ter sido apenas um hobby, está se transformando num trabalho cada vez mais profissional mesmo, em que eu tenho a possibilidade de exercer, né, a minha formação como jornalista, né, e também como pedagogo, porque a gente acaba ensinando algumas coisas, né, e eu espero que as lições estejam sendo claras, né, isso na maior humildade possível. Não sei muito mais do que ninguém, mas o pouco que eu sei eu gosto de ensinar, está no meu sangue, a pedagogia, como no do Pablo também, que também é professor. O diabetes é o que eu estava falando aqui na primeira pergunta ainda. O diabetes veio para mudar minha vida? Veio sim. Mas eu considero que o balanço é muito, muito positivo, porque me trouxe muito mais coisas felizes, me trouxe muito mais alegria do que tristezas, né? Até porque eu procuro, pelo menos, fazer o tratamento da melhor forma possível. E, quer dizer, eu pude compor a minha trilha sonora para um filme que era um sonho meu, e eu só passei a correr atrás realmente dos meus sonhos a partir do momento em que o diabetes veio e me deu essa chacoalhada, né? Não só isso, como outras partes da minha vida também. É isso. Legal. Daniel, valeu, meu querido. Obrigado, gente. Tamo junto, então mais uma acompanhe vez. DR com Daniel Ramalho no Diabetes Esporte Natureza. E 2 dedos de prosa com Pablo Silva no Eu e a Beth Diabetes. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, valeu a companhia.